Vulnerabilidade, assunto da conversa de hoje. Eu ouvi de um astrólogo que eu gosto muito, ele falou, a vulnerabilidade é a raiz de todo sentir. E eu fiquei refletindo um pouco sobre isso e eu fui me conectar um pouco com a verdade disso. O quanto eu me permito ser vulnerável. Eu voltei agora esse final de semana do retiro que eu fiz lá na França, de yoga e constelação familiar. E foi muito interessante refletir sobre a vulnerabilidade, porque refletir sobre um conceito é uma coisa, mas refletir sobre como a gente aplica e como a gente se conecta com ele no nosso dia a dia é algo completamente diferente. E eu fui tentar perceber até que ponto eu me permito ser vulnerável. E eu acho que situações de desafio, e talvez seja por isso que o ser humano é tão guiado, ou a maioria, não são todos, mas a maioria dos seres humanos é guiado ou tem interesse por algum tipo de desafio. É uma chance em que a gente tem de se conectar com o novo, com algum tipo de previsibilidade, que tem o inesperado, que é o desconhecido, que a gente normalmente não tem controle algum e na maioria das vezes, pela surpresa, acaba entrando mais na reatividade. E tem a conexão com o desafio. Pessoas um pouco mais competitivas têm uma busca maior pelo desafio, pessoas que têm uma tendência a ser um pouco mais medrosas, de alguma forma, ou se conectam um pouco mais com o medo, às vezes tem um pouco de aversão do desafio. Mas querendo ou não, o desafio é uma forma da gente entrar em contato com o desconhecido com alguma previsibilidade, com algum conhecimento. E aí também, a conexão de algumas pessoas com esportes radicais, com, às vezes, desafios grandes no trabalho. Para algumas pessoas, elas gostam de entrar em contato com desafios na questão romântica, amorosa, São pessoas que acabam sendo muito guiadas por tentar seduzir, que de alguma forma, dependendo da sua personalidade, talvez você tenha mais ferramentas para seduzir, para esse jogo da sedução. Então, essa é uma dinâmica que está envolvida e está na base de todas as nossas ações, é a vulnerabilidade. O que acontece é que, dependendo da nossa personalidade, de como a gente fez essa construção toda de personalidade, a gente pode entrar em contato, às vezes, de uma forma um pouco exacerbada, e em alguns outros campos, de uma forma muito protegida, muito recolhida. E o meio do caminho, que é o que o budismo, o que quase todas as filosofias indicam, seria esse equilíbrio entre estar sensível, aberto e não muito recolhido, muito protegido. O que acontece também, que eu acho muito engraçado, e eu posso ver isso na minha vida mesmo, a gente acaba se particionando, a gente se divide em caixinhas, A caixinha do trabalho, a caixinha da família, a caixinha dos amigos, a caixinha do relacionamento afetivo, romântico. E a gente acha que a gente consegue adquirir níveis diferentes de vulnerabilidade, mas no final, acaba que a vulnerabilidade e a abertura que você tem a entrar em contato com esse desconhecido é a mesma. O que acontece é que em algumas dessas caixinhas, dessas divisões, como por exemplo o trabalho, o relacionamento afetivo, você, por entender que a recompensa é mais valiosa, você se expôs mais a isso, desenvolveu mais ferramentas para lidar com isso, e por isso talvez esteja um pouco mais aberto a buscar essas recompensas, a essa conexão com esses desafios nesses diferentes campos. Mas no final, acaba que essa abertura, ela tem uma base que é a mesma, que é você, que é a conexão que você tem com o seu sentir, a conexão com o seu mental. O que acontece que pela repetição, pela experiência, e às vezes sucesso ou insucesso, e a sua visão de mundo, que está embaixo de tudo isso, você está mais aberto a lidar com os fracassos ou não. E tem alguns campos que talvez você esteja completamente aberto a tentar e errar, e alguns outros não. Mas a minha chamada, e por que eu refleti sobre tudo isso, foi quando eu me vi, indo para lá. Mesmo que eu confie muito na minha capacidade como professora, no que eu quero entregar,
No momento em que eu me vi confrontada com o desafio de dar aulas em um retiro, onde a outra pessoa que estava conduzindo era uma pessoa muito capacitada e inclusive tinha formações semelhantes às minhas em yoga e outras terapias, e pensar o que eu vou aportar. Eu com os meus defeitos, com as minhas falhas, né, com talvez a insegurança que eu ainda estivesse com relação a conduzir tudo em francês, o que eu posso aportar? E aí, ao invés de fazer o que eu fiz a minha vida inteira, que foi utilizar a armadura da coragem, que me ajudou muito até hoje a chegar até aqui, né, estar onde eu estou hoje, fazendo o que eu estou hoje, com todas as mudanças que eu já fiz, essa armadura da coragem me serviu e muito. Mas eu fui dar uma olhada o que estava embaixo, porque eu senti que a coragem me levou até ali, mas eu senti que ainda tinha alguma coisa, né? Quase que tá coçando embaixo dessa coragem. Eu fui olhar o medo. Era o medo de fracassar. E aí eu comecei a tentar olhar, tá, mas o que seria o fracassar nesse ponto, né? O que seria fracassar nessa experiência, nessa oportunidade, esse convite que eu recebi? E aí, refletindo sobre isso, eu me dei conta que eu estava com medo de não atender as expectativas. Daí eu falei, tá, mas eu tô com medo de não atender as expectativas dos outros, mas eu nem sei o que eles estão esperando. E aí eu falei, tá, mas e se eu tô com medo de não atender as minhas expectativas? Quais são as minhas expectativas? E eu me dei conta que eu nem sabia quais eram as minhas expectativas. Eu tava com medo de falhar, mas eu não sabia nem o que era o conceito de falhar neste aspecto. E isso acontece em muitos campos da nossa vida. A gente às vezes tem medo de se abrir pro amor. Eu tenho medo de... E às vezes nem sabe, né? Tenho medo de amar, tenho medo de me abrir para isso. Mas por quê? Nem eu sei direito por quê. E se você começa, e se você tem a coragem, e é para isso que eu acho que essa armadura, né, da coragem às vezes serve como, e ela pode ser uma armadura que te separa do mundo, ou ela pode ser uma ferramenta. Se você utiliza ela como uma ferramenta e você veste ela nos momentos em que você precisa e à noite você a retira, quando você entra em contato consigo mesmo, ela é uma ferramenta. Mas ela pode ser também um bloqueio. E aí, um convite para quem quiser se conectar um pouco mais com esse assunto da vulnerabilidade, quem tiver disponibilidade, de ler o livro O Cavaleiro Preso na Armadura, que conta a história de um cavaleiro que se sentia muito conectado com a sua armadura e acabou, com o passar do tempo, se identificando tanto com a armadura que ele parou de tirá-la. E por isso ele já não conhecia mais a si mesmo. Então, essa reflexão é para o quanto essas imagens que a gente criou da gente mesmo em diferentes campos da nossa vida, o quanto elas cerceiam, quanto elas limitam a nossa possibilidade de nos conectar com quem a gente realmente é hoje. E se talvez eu tivesse feito, por exemplo, no retiro, conduzido o retiro com coragem, mas sem olhar embaixo dessa coragem, o que estava ali embaixo, que era um pouco de medo, talvez eu não tivesse acessado esse campo de vulnerabilidade, talvez eu não tivesse me aberto tanto para expor algumas coisas que eu estava sentindo, para guiar as pessoas que estavam lá, e talvez não teria recebido o feedback que eu recebi no final, por ter me conectado com a minha vulnerabilidade. E eu tô falando sobre tudo isso agora, porque a gente na sexta-feira entrou nesse período, nessa lunação canceriana, né? A gente teve a lua nova em Câncer, que fala desse período, e Câncer fala, né? A gente, para quem conhece um pouco de astrologia, às vezes tem essa coisa de Câncer ser muito sensível. Câncer pode ser sensível, mas eu tenho muitos amigos cancerianos que se veem como insensíveis. E isso vem muito desse aspecto que vem de um caranguejo que se esconde dentro de uma carapaça muito dura. Por perceber a sua sensibilidade, alguns se perdem dentro dessa armadura da carapaça e acham que não são sensíveis, e outros se percebem muito sensíveis diante de tudo que acontece ao seu redor. Mas para mim, o assunto fundamental desse período, que é esse período de Câncer, que é esse período agora, é a vulnerabilidade. São 4 semanas em que a gente, um pouquinho mais, que a gente se conecta com esse ciclo canceriano, e eu acho que ele nos prepara para o próximo ciclo, que é o ciclo leonino, né, onde a gente se conecta com o nosso brilho próprio. Como você vai saber, como você vai conhecer o seu brilho próprio se você não se conecta com a sua vulnerabilidade, com esse eu que está embaixo da armadura,
Quem sou esse eu? Como eu vou brilhar se eu ainda estou olhando só para fora e procurando brilho nos outros? Então essa é a mensagem desse período, dessa alunação, desse ciclo, dessa reflexão sobre vulnerabilidade. Me conta aí nos comentários o quão vulnerável você se percebe, se ainda existe algum trabalho a ser feito, ou talvez algum campo da sua vida em que você está se conectando com essa vulnerabilidade. E se você acha que algum amigo aí talvez possa se conectar ou gostar desse conteúdo, manda para ele também. Um beijo!